E agora eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 24. Nós estamos caminhando para o final desta série onde eu tenho literalmente estudado com os irmãos a vida do rei Davi. Então, nós estamos chegando ao final do livro de 2 Samuel, estamos caminhando para o final da vida de Davi também. Nós temos apenas mais um domingo nessa série. Se eu não me engano, lá no YouTube são 16, que estão à disposição dos irmãos, e faltam 2. Então, foram 18 mensagens em Davi, bem mastigado, Os irmãos estão aí acompanhando a vida do rei Davi em todos os momentos, entendendo o que ele fez de bom, entendendo o que ele fez de ruim e aprendendo, tanto com as coisas boas como as ruins, o que Deus de fato deseja. Então, eu sempre destaco que a Bíblia é um livro tão especial, porque ela mostra o que tem de bom e de melhor, o de bom e de pior dentro do ser humano. E nós não precisamos passar por todas as coisas, porque nós podemos aprender e evitar, literalmente, situações tão desgastantes como as que Davi enfrentou. Então, na semana passada, Davi já havia sido convencido que a aposentadoria era necessária dos campos de batalha. Então, nós vimos o relato em que Davi passa um apuro contra os filisteus, e nós chegamos ao capítulo de 2 Samuel 24, onde nós vamos ter um outro problema, uma outra bola fora aqui de Davi. Se você acha que Davi só teve problema naquela questão relacionada ao adultério, você vai descobrir que Davi teve um outro probleminha no final da sua vida também. Então, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar a seguinte situação. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções, escolha um desses castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de pragas intensas por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos dos homens. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e minha família. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vai e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei, com o rosto no chão. Por que meu senhor, o rei, veio aqui? Perguntou Araúna. Eu estou no versículo 21. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei. Disse Araúna: use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cargas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Então Davi pegou 50 peças de prata pela eira pelos bois, pagou.
50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e oferta de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. Analisamos aqui, então, essa parte do texto. E aí nós chegamos a um momento que talvez, na primeira leitura, pareça estranha. Qual o problema? Aqui tem uma palavra que a gente conhece bem. Nós temos aí o IBGE, nós temos, inclusive, pessoas aqui da igreja que trabalham como recenseadores, né, que fazem aí as estimativas, e de tanto em tanto tempo, não sei de quanto em quantos anos, nós temos aí os resultados, né, aparecem as atualizações a respeito do censo. E aí tem as mais variadas perguntas, nós descobrimos o número da população, o número dos praticantes ou daqueles que se dizem de determinadas religiões, das religiões, a questão por faixa etária, a questão por local. Nós temos um raio-x que mostra o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Então, esse é um trabalho e não há nada pecaminoso nisso, antes que você fique preocupado. Mas o que aconteceu aqui é que no final da vida de Davi, então, tem um momento que talvez querendo entender, algo que é muito particular a nós. Nós vivemos numa era onde os dados, os números, eles são muito importantes. Nós vivemos numa época onde nós temos aí as pessoas que são mais ligadas às redes sociais, as chamadas métricas, né? As pessoas ficam ali comparando, alguns fazem uma determinada postagem e ali ficam olhando qual o número que tem de curtidas, de visualizações, de comentário, de inscritos. Isso vai mostrando se aquela pessoa é ou não popular. Então, isso é algo muito particular à nova geração, por exemplo. E o fato é que Deus havia dado uma ordem a Davi que ele não deveria se preocupar com isso, que ele não deveria contar o número do povo. Mas por que Deus fez isso? Muito provavelmente por entender a dinâmica do coração humano. E assim como eu brinquei há pouco, falando que nós temos uma capacidade de ver sempre o lado negativo, de reclamar, né? Então, nós somos aqueles que estamos aqui passando um calor absurdo, então é bem provável que eu não esteja sozinho quando em algum momento do dia reclame do calor. Você já reparou que todo ano a gente vira e fala para o outro a mesma coisa? Nossa, esse ano está mais quente que o ano passado. Já reparou? Às vezes a gente vai para os números, nem está. Mas a nossa sensação é que sempre está pior. E aí nós reclamamos. E provavelmente, quando o Senhor enviar a chuva, na segunda chuva em que você ficar ilhado em algum lugar de Timon, você vai reclamar da chuva e dizer, mas essa chuva, olha só, agora não pode fazer nada. Pronto, não dá para secar roupa. Né? Porque nós somos assim. Nós reclamamos do calor, nós reclamamos do frio. Nós reclamamos do sol, nós reclamamos da chuva. Um dos maiores mistérios que existe na igreja, caso você não saiba, é a temperatura para se deixar o ar-condicionado. Nesse momento, devem ter pessoas dizendo que está muito frio e outras, como eu, que estão suando. E aí sempre tem uma complicação nisso, porque conseguir gerar um senso de conformidade no povo é muito difícil. Mas uma outra tendência que temos é ter algo chamado orgulho no nosso coração despontando. Então, Deus provavelmente sabia da tendência que Davi teria ao engrandecimento próprio. E muito provavelmente, ao perceber o tamanho ou a força do povo, não apenas Davi, mas como parte do povo, entendesse que o que Deus estava fazendo ou o que estava acontecendo com o povo, não era fruto da ação divina, mas fruto da própria força. Nós temos alguns textos e algumas situações bíblicas onde isso acontece. Nós temos ali a questão onde Sansão, por exemplo, descansa na sua própria força e acha que é invencível. E, inclusive, fala demais. No outro momento, nós temos um juiz que Deus levanta, chamado Gideão,
que morre de medo de tudo e que tem um exército considerável, mas que justamente para que Deus mostre que é pela força dele, nós temos um momento ali onde as coisas para Gideão vão mudando consideravelmente. Deus vai tirando literalmente pessoas do exército, e um exército que começa aos milhares, vai diminuindo, até que sobra um punhado de gente, e Gideão, que já morre de medo, fica apavorado. E Deus dá vitória àquele exército minúsculo. Porque na demanda, ou no que diz respeito a quem é povo de Deus, as ações, as vitórias e o sustento nunca são gerados pela capacidade própria das pessoas. É Deus quem conduz, é Deus quem cuida, é Deus quem dá vitória. As vitórias dos exércitos, ou no decorrer da história, nunca foi porque o exército de Israel era o maior, melhor e mais bem preparado. É porque o Senhor abençoava. Inclusive em momentos que o exército de Israel era muito maior, mas eles estavam distante do Senhor, eles perdiam a guerra. E o fato é que Deus diz a Davi para não fazer o censo. Ele não deveria fazer. Mas quando Davi passa por aquele momento em que ele se vê finalizando o seu tempo de guerra, caminhando para uma jornada de transição, de reino, Davi novamente dá um vacilo, é como se Davi novamente se afastasse, e nós não sabemos em que momento exato Davi decide, mas o texto, inclusive, nós temos esse capítulo, o capítulo 24, mas nós também temos 1 Crônicas 21, que vai dizer sobre isso, e 1 Crônicas abre com uma afirmação dizendo que o inimigo, dizendo que Satanás faz ali uma ação, ele se levanta com Davi e ele sugestiona, é como se Satanás jogasse uma seta e Davi pegou. E Davi, então, ao ser estimulado, resolve fazer o censo, e no texto que nós não vimos, nós não lemos, ele manda o seu exército contar o povo, e eles demoram 9 meses para conseguir contar tudo o que havia, e Davi tinha mais de 1 milhão de soldados à sua disposição. Era um número realmente enorme. E o fato é que Davi, naquele momento em que ele vê os números, ele se enche de orgulho. É o momento em que a vaidade assume o controle. E nós temos realmente um dilema muito grande. Inclusive quando falamos de ações na igreja. A nossa tendência a flertar com o orgulho ou com o entendimento de que as coisas acontecem pela nossa capacidade, seja pela capacidade de falar, seja pela capacidade de tocar, ou de liderar, ou de fazer ali atender. Nós normalmente somos incentivados a sentir um pouquinho do orgulho e a ter aquele sentimento, ou nos ministérios, às vezes aquele sentimento do tipo, nossa, se eu não fizer, ninguém faz, se eu não fizer, as coisas não acontecem, é eu que levanto esse negócio aqui. É algo muito comum de acontecer em igreja. E quando isso acontece, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, porque a última coisa que você deve sentir é o orgulho e o entendimento de que você é a pedra que faz o trabalho ficar de pé. Porque a gente tira a glória do Senhor. 2 áreas são muito tentadas em igreja. Exatamente a turma que vem aqui para frente. Orem por aqueles que trabalham na frente no sentido da exposição. Dos que tocam, dos que falam. Porque nós vivemos uma crise muitas vezes. Porque uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem sabia que uma das coisas mais complicadas é receber elogio? A maioria das pessoas nem sabe como reagir quando recebe elogio.
Porque você fica naquele sentimento. Se você aceita mesmo elogio, você fica, vão dizer que eu sou metido. Se você fica indiferente, vão dizer que eu sou orgulhoso. E muitas vezes você é visto até como alguém sem educação. Bicho bruto. Fala nada. É difícil lidar com determinadas coisas, porque somos humanos. E se tem algo muito claro na Bíblia, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. O crédito e a ação deve ser do Senhor. E saber honrar isso é difícil, tem que ser pela ação do Espírito Santo mesmo. Como fiz agora esse momento com os diáconos, porque nós também precisamos aprender a olhar e saber quem Deus está usando, e reconhecer, e orar, e abençoar, ser gratos. Mas é uma conta muito difícil. E o fato é que Davi passa pelo seu momento de arrogância, de entendimento de que ele era o cara. Davi provavelmente pensou, e nós temos uma figura aí, pública brasileira, na área do esporte, que falou abertamente, né? Quem não lembra das entrevistas do Romário, né? Ou melhor, quem viveu e conheceu o Romário sabe o que foi aquilo, e ele dizia abertamente, né? Que ele era o cara, ele não tinha problema nenhum com isso. Eu fui assistir o documentário dele perto dos meninos, do Eric e da Suelen, e eles ficaram assim, escandalizados com o Romário. Esse homem é muito orgulhoso. Eu falei, o pior é que ele era isso tudo mesmo. O pior é que ele estava certo, nesse sentido da capacidade que ele tinha. Mas não tem o cara no que diz respeito aos assuntos espirituais. E, novamente, Davi peca. Então, nós temos um Davi que está afastado da comunhão com Deus, e normalmente o orgulho nos derruba quando estamos um pouquinho mais frios na relação com o Senhor. Um coração que está focado e voltado para Deus não tem tempo para o orgulho. Então é quando a gente dá aquela vaciladinha, aquela esfriadinha, é que as coisas acontecem. Quando é que Davi peca com Betseba? Quando ele entende que ele poderia não ir à guerra. Não, eu já montei um exército, está tudo certo, eu não preciso ir. Eu vou ficar aqui em casa. Deu problema. Quando a gente acha que está tudo certinho, que a gente baixa a guarda um pouquinho, é que a gente recebe o golpe que vem do inimigo. Davi, mais uma vez, baixou a sua guarda. Davi tem um momento, então, que está um pouquinho ali, fora do que Deus queria. E outro problema sério de Davi. Davi não precisava prestar contas para ninguém. Sabe uma das questões importantes com relação ao que nós falamos, de quando colocamos a visão de igreja multiplicadora, quando falamos sobre PGM, é porque quando estamos inseridos em um universo menor com outras pessoas, onde nós prestamos conta, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós damos oportunidade dos irmãos de perceberem se a gente está mais para lá ou mais para cá. Quando nós não vivenciamos esse universo micro, quando nós estamos apenas num contexto de alguém que vem uma vez por semana, às 6:30 da tarde, ou dependendo das dificuldades em cumprir o horário, às 7, às 7:10, e termina o culto, e antes que eu diga o terceiro amém, como já ficou caricato, a pessoa já está ali no portão indo embora. Você não presta contas para ninguém. Ninguém sabe realmente da sua vida. E isso impede que algo chamado comunhão aconteça. E é importante ter pessoas que sintam a nossa falta, que se preocupem. E muitas vezes a conta estoura para o pastor. Às vezes as pessoas não falam com ninguém, não comunicam nada, não dizem nada. E aí depois vão dizer, naquela igreja ninguém lembra de mim, ninguém sabe que eu existo, pastor nunca notou a minha falta, estou passando por uma tribulação, ninguém fala nada. E aí pergunta, mas você contou para alguém? Não. Você falou para o pastor? Não. Tipo assim, ele que tem que saber, ele que tem que vir atrás.
Eu já disse, vou dizer de novo, na lista dos dons do Espírito não existe o dom de adivinhação. Eu não consigo adivinhar nada. E viver um relacionamento em grupo ajuda e muito a não passar por determinadas situações, porque vai ter alguém ali que vai perceber. Vai ter alguém ali que vai falar: ei, cadê você? A gente até tenta. A gente até fica ali naquelas e vai atrás e percebe. Às vezes eu não tenho contato direto, eu vejo que anda com alguém, ou eu sei que é de algum grupo, eu falo com o líder: ei, cadê fulano, cadê ciclano? Não fique achando que é porque quer ser enxerido. Não, é cuidado, tá bom? Mas quando nós não temos, de fato, a quem prestar contas, a gente não se preocupa com determinadas coisas. E Davi era alguém que estava vivendo, até porque ele era o rei, um momento onde ele não tinha que prestar contas para ninguém. Tanto que os soldados ali mais próximos ainda tentaram, falaram assim: mas você quer isso mesmo? Tem certeza? E aí Davi agiu como rei, ele falou assim: tenho, e vai e faz logo. É o famoso ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eles foram. O texto que nós começamos a ler abre com a declaração, e é esse o ponto que nós temos que absorver de Davi. É exatamente por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi fez as coisas, Davi dava as suas mancadas, mas Davi reconhecia depois. O texto que nós começamos a leitura, o versículo 10 diz exatamente isso. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Essa é a grande questão. É o que Davi sentia depois de pecar. Era exatamente o entendimento de que, poxa vida, eu pisei na bola. Era o entendimento de que existiam coisas a serem resolvidas. Porque quando a gente perde isso, a gente tem um problema. Quando nós perdemos a sensibilidade depois do pecado, a gente está correndo um risco gravíssimo, seríssimo. Todas as vezes, ao ser confrontado, Davi entendia, e é exatamente isso que acontecia. Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo, e ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Vocês conseguem perceber a diferença desse momento na vida de Davi para o momento do pecado anterior, muitos anos antes? Quando Davi comete o pecado com Betseba, Davi vai entrando numa espiral de loucura e ele vai fazendo uma besteira atrás da outra. E Davi só para quando o profeta chega. E o profeta vira para ele e diz, conta a historinha e diz: você é aquele que fez isso. Aí a ficha cai, Davi foi despertado por outro. Mas aqui nós temos o próprio Davi entendendo que pecou. Já temos uma mudança. Davi aprendeu algumas coisas, pelo menos. É Davi quem chega diante do Senhor. É Davi quem reconhece. É Davi quem diz: pisei na bola. É Davi quem pede agora misericórdia ao Senhor. Então a gente percebe aqui alguns detalhes. Primeiro, e essa aí vai para aqueles... Às vezes a gente gosta muito de falar sobre a geração atual, sobre os mais jovens, sobre o ímpeto dos jovens, ou a insistência que os adolescentes têm em fazerem o que querem, como se só errasse quem é mais jovem. Aqui nós temos um Davi já experiente, para não dizer a palavra idoso, e ele erra do mesmo jeito. Então não tem idade para pecar. O pecado consegue, ou o pecado derruba qualquer um, do mais experiente ao mais novo. O pecado é coisa séria. Não pense que pela sua idade, pela sua experiência, você está imune ao pecado. Não está.
Davi, mesmo experiente, já passando por tantas coisas, erra. E ao errar, ele reconhece, novamente nós vamos entrar na questão a respeito do que fazemos quando entendemos que cometemos erros. É isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não estamos imunes ao pecado. E precisamos entender que só temos uma saída ao pecar. É o arrependimento. É nos colocarmos diante do Senhor de fato e dizer: erramos, me perdoa. É mudar a postura. Davi entende que fez besteira. E nesta lição nós também entendemos algo muito sério. Já falei algumas vezes, inclusive na vida de Davi. Precisamos entender que o perdão de Deus não exclui a disciplina, não exclui as consequências. Essa é uma lição terrível que Davi aprende. E eu fico imaginando aqui as questões e a dor que Davi sente, porque Deus coloca algumas opções, e nesse aspecto é o tipo de escolha que eu não queria ter. Deus usa um outro profeta agora, e Deus chega para Davi, mais ou menos diz assim: ó, agora está aqui, você fez besteira mesmo e precisa ser disciplinado. Até porque no Antigo Testamento a gente precisa entender, no Antigo Testamento e na igreja, existe uma questão pedagógica. Porque, na verdade, Deus, diante do povo, ou Deus desejava usar o povo como algo às outras nações. Assim como Deus usa a igreja para ensinar as pessoas lá fora o que deveriam fazer. E quando o povo, no Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, eles começavam ou faziam aquilo que Deus não queria, você tinha um grande problema. Porque aquele ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, e tem muita gente que faz isso, não pode, em hipótese alguma, ser utilizado num contexto com Deus. Nós não temos esse luxo de pregar a palavra às pessoas e dizer que Jesus transforma e não vivermos isso na nossa vida. Então, muitas das disciplinas em que são submetidos, em que o povo passa no Antigo Testamento, é num caráter pedagógico, é Deus ensinando o povo e mostrando às outras nações também. E Deus precisava mostrar ao povo que a desobediência sempre tinha um preço a ser pago. Davi não podia se dar ao luxo de achar que Deus iria perdoá-lo e que nenhuma consequência teria. E Davi sabia disso. E Deus chega ali para ele e dá 3 opções. Uma pior que a outra. 3 anos de seca. Ele já tinha passado por isso. Tinha acabado de vencer uma seca. Nós temos a questão de um tempo determinado fugindo dos inimigos. Uma ação divina. E Davi escolhe, então, ficar nas mãos de Deus. Porque Davi diz algo que é verdade: o Senhor é misericordioso. Essa é a escolha de Davi. Parece aquele momento, eu não sei se alguém já passou pela situação, se passou, né, de ter aí o pai e a mãe, de virar e dizer assim: vai, escolhe, cinto ou chinelo. Já passou por essa experiência? Seu pai já fez isso? Se o seu pai já fez isso, ou sua mãe já fez isso, eu acho que você já passou algumas horas na terapia, talvez. Né? Que escolha! Vou apanhar de cinto ou de chinelo? De cinto ou de vara, varinha? Né? E tem toda uma sabedoria popular a respeito da varinha que dói mais, que não deixa marca. Né? Tem toda uma estrutura. Existem pais aí que são PhDs na arte de disciplinar o filho. Ou dependendo da posição da toalha, da quantidade de água que coloca, né? Para não ficar muito as marcas. Misericórdia. Mas quem já apanhou aqui sabe. Eita, negócio complicado. Deus coloca aqui algumas opções e Davi escolhe cair nas mãos de Deus. E o texto é muito duro.
Deus realmente castiga o povo. E o foco do texto é na dinâmica de como Davi vê as coisas. E o texto diz que na hora que Davi escolhe que preferia cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, pela misericórdia do Senhor, Deus começa a agir imediatamente. E o texto fala que uma grande praga, o texto fala que algo cai ali sobre o povo. E no final do texto a gente tem a sensação mesmo, porque o texto usa a expressão do anjo, né? Do anjo da morte. Essas questões que envolvem, e dá um número assustador, 70 mil pessoas morreram naquele dia, e a gente tem a sensação, pelo texto, de que de fato tinha algo físico, porque o texto diz que Davi chegou a enxergar o anjo do Senhor se aproximando. Imagina que sensação terrível. E vocês lembram que Davi disse que preferia cair nas mãos do Senhor porque ele era misericordioso. E o texto vai dizer o quê? Aqui o texto fala no versículo 15. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70 mil pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo que estava pronto para destruir Jerusalém. O Senhor teve compaixão e disse para o anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. E aí nós temos Davi. Quando Davi viu o anjo e disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. Aqui nós temos um outro momento muito difícil na vida de Davi. Porque Davi, então, ele se orgulha da força e do tamanho do povo. E Deus vai exatamente no ponto de orgulho. Você está se orgulhando porque você tem um povo grande e forte? Espera aí que eu vou diminuir o povo. Deus está mostrando, literalmente, de quem é a força. E nessa reta do texto, nós vemos Davi, e Davi é muito passional, né? Davi é aquele homem que rasga o seu coração e abre as suas emoções. E Davi diz o seguinte: fui eu que pequei e fiz o que era mal, o povo é inocente. O que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e a minha família. Gente, sentimento de Davi, de ver o povo, porque Davi amava o Senhor e amava o povo. O que a gente observa na relação dos servos de Deus no Antigo Testamento é que eles amavam o povo na mesma proporção que amavam o Senhor. Porque eles entendiam a relação de Deus com o povo. Então Davi amava aquele povo. Moisés tinha todas as razões do mundo para detestar o povo. Aquele povo só reclamava. Aquele povo só murmurava, aquele povo só dava dor de cabeça. Eles passaram 40 anos querendo tirar Moisés da liderança. E no final da vida de Moisés, o texto diz que não existiu homem mais paciente, mais manso que Moisés. Moisés amou aquele povo. Porque Moisés compartilhava do sentimento do Senhor, e Davi tem a mesma relação. Então, ver o povo sofrer foi terrível para Davi. E você precisa entender algo, preste bem atenção. As consequências dos nossos pecados nunca estão restritos única e exclusivamente a nós mesmos. As pessoas à nossa volta sofrem, seja com qual pecado for, seja em qual área for. As pessoas que estão ao nosso redor sempre sofrem com as consequências dos nossos pecados, dos nossos atos, das nossas escolhas. Quando isso leva à questão, por exemplo, da condução da família, é pior ainda. E aí uma questão, né, aos homens: as nossas famílias sofrem e muito com os nossos equívocos, com os nossos problemas, com as nossas omissões, com as nossas falhas.
Não tem como sofrer consequência de pecado sozinho. Antes fosse, que maravilha. Já pensou? Se só a gente tivesse que lidar com as consequências dos nossos próprios erros, era uma maravilha. Não, as pessoas sofrem. A igreja sofre. A família sofre. A esposa sofre. O marido sofre. Os filhos sofrem. Os pais sofrem. Não lide com o pecado como algo trivial, como algo que acontece. Pecado é coisa séria. Antigo e Novo Testamento apontam para isso. O salário do pecado é a morte. Davi se depara, Davi sabe que Deus é misericordioso, mas o preço continua sendo alto do mesmo jeito. Não caia na besteira de achar que você tem autoridade ou que você tem passaporte para pecar, porque Deus é misericordioso. Tem muita gente aí falando absurdos, porque acha que lá no final Deus tem um amor tão grande que não vai mandar ninguém para o inferno. Não cai nessa, não. Você começar a ouvir pregador por aí dizendo que Deus ama, que Deus quer que você vá de qualquer maneira, não importa o que você faça ou continue a fazer, cuidado. Cuidado, não é assim. Deus nos ama, Deus nos dá graça através da cruz de Cristo, mas Deus diz, arrependa-se. Mas Deus diz, mude de vida. Deus nos deixa claro o tempo todo. Existe algo novo a acontecer. Existem novas atitudes que precisam ser geradas. Existe um novo ser que precisa literalmente fluir na nossa vida. Davi passou por essa experiência absurda, que você não precisa passar. Nós vivemos, de fato, o tempo da graça. Não estamos sob o regime da lei. Nós não vivemos mais uma época em que Deus vai mandar um anjo toda vez que você pecar para te castigar. E graças a Deus por isso. Mas as consequências vêm. E a melhor alternativa que temos é, antes que as pessoas cheguem e façam como o profeta, o arrependimento bata no nosso coração e nos coloquemos diante do Senhor, para que Ele, através do seu Santo Espírito, conduza os processos necessários de cura. E como igreja é isso que precisamos buscar constantemente, é isso que você precisa buscar. Se você sabe que algo está escapando aí, clama, Senhor, misericórdia. Peça ajuda. Deixe Deus literalmente trabalhar, corrigindo as coisas que precisam ser corrigidas, porque Ele vai apontar. E o último ponto nessa experiência de Davi é que quando o texto dá uma informação dizendo que o anjo para em um determinado lugar, e Davi entende que ali ainda existe algo a ser feito. Deus fala que ele precisa levantar um altar e fazer um sacrifício. E a gente tem um texto muito bonito aqui de Davi. Porque Davi chega aqui nesse lugar, na eira do Jebuseu, Araúna. E eu fico imaginando, coitado ali do Jebuseu. Porque qual que é a grande realidade no Antigo Testamento e quando você está, principalmente na Antiguidade, que você tem uma autoridade, um rei, que tem todo o poder de vida e de morte? É que o rei vai chegar ali, se o rei chegar e te dizer que aquilo é dele, é dele. Ele não precisava de muita licença, apesar que no meio do povo existiam algumas leis. Mas ele está ali, Davi chega para ele dizendo que quer levantar um altar ali, né? Imagina, está morrendo gente por todo lado. Está morrendo gente para todo canto. Imagino que o coitado aqui do Araúna chegou e diz assim, acabou, rodei, perdi tudo. Mas não é esse sentimento que ele tem, não. Mas Davi chega para ele dizendo que quer o terreno. E na verdade, Araúna tem aquela relação meio Pedro, né? Pedro é aquele que
Jesus diz que quer lavar o pé e ele diz que Jesus não vai lavar o pé. Aí Jesus vira para ele e diz: se eu não lavar teu pé, você não entra no céu. Aí Pedro diz para ele: então me lava todo. Está aqui, estou aqui, pode jogar água, está liberado. Pedro tinha essas respostas, né? Araúna está aqui falando assim: não, senhor, você quer o terreno? Não tem problema não, o terreno está aqui, os bois estão ali, madeira está aqui, leva tudo, é seu. É interessante isso. Que talvez se olhássemos como uma ótica moderna, uma visão moderna que nós fomos desenvolvendo, talvez alguns iriam dizer: olha Deus providenciando tudo e dando tudo. Nós desenvolvemos uma visão equivocada no decorrer dos tempos, como igreja, que aquilo que é para o Senhor não deve custar. E às vezes a gente tem alguns problemas na igreja, inclusive. Às vezes as pessoas têm aquela sensação que é porque é igreja, tem que ter vantagem, tem que ser o menor preço, tem que fazer o menor tudo. Não pode. A gente teve um problema aqui um tempo atrás com a feijoada aí, que misericórdia. Porque as pessoas entendiam que era na igreja, você tem que pagar menos que em qualquer lugar e receber mais do que em qualquer lugar. É uma sensação que não é bíblica. Até porque todas as vezes que nós fazemos algo aqui, que você tem que pagar alguma coisa, é por duas razões. Ou é porque nós estamos fazendo uma ação para arrecadar fundos, ou é porque a gente não tem dinheiro para pagar para todo mundo. É simples. E quando nós fazemos ações como fizemos no aniversário, que fizemos um churrasco aqui, e o valor foi R$20, e eu pude ver pessoas aqui, não é por nada não, a gente tem uma turminha aqui que eu me incluo, é óbvio, não vou ficar citando nomes, que a turma aqui, a turma é profissional, a turma come bem. Tem aquele ditado que diz que crente não bebe, mas come que é uma beleza. E quando a gente vê até a turma aí profissional dizendo, comi muito, glória a Deus. Aí você fica, que lugar de Timon tu vai comer muito e comer bem e beber refrigerante, água ou suco, deixando bem claro para quem está acompanhando na filmagem também, nada com álcool. Por R$20. Você vai na praça, pede um pastel, pede um refrigerante, você vai gastar mais que isso. Aí na igreja a pessoa acha que tem que comer o mundo e pagar pouco. Porque a gente acha que na igreja as coisas não é... Gente, não é assim que funcionam as coisas. A gente não tem ali... A gente não chega no mercado, a gente não vai ali no Carvalho. E o caixa diz, é para a igreja. Se é para a igreja, pode levar que você não paga. É assim que acontece? Não. Se bobear, você chega lá, é para a igreja, peraí que tem um acréscimo aqui. De tantos por cento. Brincadeira. Mas o preço está caro para você e para a igreja, para todo mundo. E Davi dá uma lição aqui. Quando Davi ouve a proposta do dono da terra de Araúna, ele diz, não quero oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custem nada. Olha só a profundidade do que Davi está falando. A palavra é sacrifício. É abrir mão de algo. E Davi está dizendo, eu não vou oferecer algo a Deus que eu não tenha que ter gasto. É uma lógica bem diferente dos nossos dias. Talvez a gente olhasse e falasse assim, é Deus agindo. Não é? A gente não brinca, às vezes a gente fala assim, deixa Deus te usar, irmão. Dá aqui. O que Deus colocar no teu coração de dar, Ele coloca no meu de receber. Glória a Deus. Não é isso que Davi está fazendo. Davi está deixando bem claro, não. É para o Senhor. É um sacrifício. Tem custo. Eu vou pagar. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo aqui que para Deus te abençoar você tem que dar dinheiro. Isso aí é picaretagem. Mas eu estou falando que as coisas para o Senhor precisam ser sérias, precisam ser bem feitas. E sim, tem custo. Davi sabia o preço daquilo, não no sentido financeiro, mas o que significava. Deus havia cessado a praga.
Muitas outras pessoas poderiam morrer. Então o sentimento de Davi era literalmente de que Deus havia agido com graça. Quando estivermos e quando você estiver na igreja, se o seu sentimento é de peso, se você fica zangado quando alguém diz que você tem que fazer alguma coisa, quando você tem que contribuir com alguma coisa, é porque você não entendeu o que de fato isso significa. O sentimento de Davi é de gratidão, não é de peso. Nós estamos encerrando hoje uma campanha, daqui a pouco os irmãos vão poder ofertar. E o valor levantado é literalmente para custear a vida de muita gente que está em lugares que talvez você nunca ande. Que estão fazendo algo que nós temos que fazer e por várias razões não podemos ir. Então não faça com o sentimento de peso, mas com o sentimento de que, puxa vida, Deus está me dando uma oportunidade de participar de algo incrível. Às vezes a gente perde o sentimento real do que deve ser fazer parte da igreja do Senhor. É o sentimento de que, nossa, Deus está fazendo algo na terra e eu estou participando. É o sentimento de privilégio. Por muito menos a gente se orgulha. Por coisas muito menos importantes, quando somos incluídos em determinadas questões, ou quando somos convidados, às vezes, eu abri aqui agradecendo pela questão do aniversário, mas às vezes um convite feito ou não feito gera tanto estrago no coração. Às vezes a gente se orgulha por sair numa foto com alguém importante. Olha só, eu estou aqui, é a selfie. Antigamente eram os autógrafos. Você que não sabe o que é autógrafo, nossa, você é novo mesmo. Existiam pessoas que colecionavam caderno de autógrafo, onde uma assinatura valia. Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo por causa de uma outra pessoa que eu fiz entrevistas, e aí quando a gente faz as entrevistas, as pessoas fazem, aquele pastor é amigo de fulano e tal, o pastor tem um contato, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim, me acompanha, então você podia ver com fulano de tal, ele vai estar aqui no aeroporto, vai pousar, e eu moro perto do aeroporto, eu queria ir lá para tirar uma foto com ele, você vê se dá certo, se deixa. Às vezes a gente faz essas coisas, a gente quer estar perto, a gente quer poder postar e dizer que conhece, nada contra, se você encontrar qualquer pessoa que você admira e quer tirar foto, tira mesmo. Aqui na igreja a gente vive de cada... O Darlan não está aqui hoje, né? Darlan não pode ver a gente que tira selfie, eu acho o máximo isso. Alguém acha que a gente vale alguma coisa. O Darlan é um, né? Porque ele tira foto da gente de todo jeito. Outro dia ele foi fazer um negócio ali em casa que eu pedi, eu cheguei lá, eu estava sem camisa. Ele, a foto, eu falei, não. Pelo amor de Deus, você vai botar isso no grupo. Isso aí vai virar uma figurinha de terror. Não faça isso. É o sentimento, aí já é uma outra coisa. Não estou dizendo que é pecado tirar foto com ninguém. Se você tem autógrafo de alguém, não tem problema. Eu tenho um monte de livro e CD autografado. Mas a gente sente orgulho dessas coisas. E aí, quando é o sentimento de estou fazendo parte do povo de Deus, não gera nada. Gera desânimo. Não. É parte do corpo de Cristo. O texto deixa bem claro lá, Jesus fala, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Olha que coisa incrível! Nós estamos fazendo parte do único projeto que tem o poder de salvar alguém do inferno. A pessoa pode ter o dinheiro que for. Se não aceitar, se não tiver um encontro com Cristo, vai para o inferno com R$1 bilhão. A pessoa pode ter o talento que for. Se não tiver Cristo, pode ter 1.200 gols na carreira, pode ser o camisa 10 do maior time do mundo. Vai para o inferno, não tem carteirada no céu. E quem anuncia o Evangelho são os servos de Deus, a igreja de Jesus, que você faz parte. Você faz parte da organização mais poderosa da terra. Porque é aquela que traz a palavra da salvação.
E se isso não te anima, não traz alegria, não faz você se sentir revigorado, o problema não é a igreja, é o seu coração. Você não precisa passar pelo que Davi passou. Você pode se arrepender antes, você pode pedir perdão. E você pode fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Dará muito mais satisfação e realização. Hoje a gente tem milhares de pessoas que, mesmo obtendo tudo o que querem, continuam com sentimento de frustração. Só a cruz de Cristo tem o poder para trazer realização real ao coração humano. O resto passa. Queria convidar o Ministério de Louvor a subir aqui. E eu queria convidar você a novamente, como sempre faço, a refletir a respeito das suas respostas, do que você tem feito ou não com o que você tem aprendido. Mais uma vez, o Senhor te dá a oportunidade de estar aqui, de estar em casa acompanhando a transmissão e podendo novamente refletir a respeito da sua relação com Deus. Como você está em relação com Deus? O quanto verdadeiramente você tem conseguido reconhecer dos pecados. A gente vive uma época que eu tenho alertado aqui há anos, que as pessoas hoje elas não reconhecem pecado, elas ficam justificando o pecado. Não perca tempo justificando o seu pecado, porque Deus não aceita justificativa. Nada que você tenha passado na sua vida te dá autoridade para pecar. Qual é a resposta que você tem dado? Se você tem entendido e se você sabe, e no fundo a gente sabe, se tem feito algo que de fato desagrada ou não ao Senhor, não dê outra resposta que não seja um arrependimento. Feche os seus olhos. Seja sincero com Deus. E se você entender que existem coisas a serem perdoadas, confesse a Ele. Assim como Davi fez: Senhor, eu pequei, me perdoa. Faz isso. Faz isso. Pede perdão. Abra mão do controle que você acha que tem. E diga: Senhor, controle a minha vida, está aqui. Eu quero viver aquilo que o Senhor de fato tem para mim. Conduz os meus passos. Essa oração de entrega. Santo Deus, glorificado seja o teu santo nome. Nesse instante a igreja está em oração e o teu Santo Espírito está conduzindo este momento. Pai, tu conheces cada coração. Tu conheces o coração daqueles que nesse instante estão de fato falando, desabafando. O Senhor conhece os corações que nem sequer estão prestando atenção. Mas a palavra do Senhor, quem nos convence do pecado é o teu Santo Espírito. Então, conforme a tua santa vontade, escuta a oração dos teus filhos e que o teu Santo Espírito já traga a resposta imediata, alívio imediato. Se existem pessoas, Pai, que esta noite chegaram aqui com angústia ou sem
sentirem o teu perdão, que elas se sintam perdoadas agora, em nome de Jesus. Se existem corações de fato aflitos por não saberem o rumo a que tomarem, que o teu Santo Espírito direcione agora. Que a tua igreja continue sendo um lugar de encontro contigo, de arrependimento, de mudança de vida. Assim como nós colocamos agora, desperta o coração dos teus filhos, que possamos de fato ofertar ao Senhor, enviar parte daquilo que o Senhor tem nos dado, para expansão, para evangelização, por lugares que nunca vamos passar, por cidades que nunca ouviremos o nome, mas que o Senhor nos permite contribuir. Então, que o teu Santo Espírito esteja trazendo arrependimento, que o teu Santo Espírito esteja trazendo generosidade, que mais uma vez o Senhor faça exatamente aquilo que desejar no nosso meio. E assim nós oramos, agradecidos, porque sabemos que é o Senhor quem cuida de nós. Louvado seja o teu santo nome. Assim nós oramos, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.